Olá, estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria que nós meditássemos hoje sobre a soberania de Deus, levando em consideração que Ele quem escreveu a nossa história, e ela está escrita desde antes da fundação do mundo, e Ele conhece o nosso coração. E Ele escreveu para nós obras que não adianta a gente tentar fugir, que nós vamos passar por elas. Queria trazer como exemplo o profeta Jonas. Deus o chamou para pregar para Nínive. E ali, ele no seu orgulho, no medo, sabendo que Deus ia ter misericórdia daquele povo, no orgulho, com medo daquele povo ficar maior que o povo dele, ter mais poder que os judeus, Jonas resolve ir para o lado contrário. Ele resolve ir para Tarsis. Então Deus produz uma tempestade naquele barco. E o Jonas continuou dormindo naquela tempestade, mas foi acordado pela tribulação, para que ele orasse para o Deus dele, porque ele já tinha orado para todos os deuses e nada tinha resolvido. Então Jonas fala, olha, mas eu sou o problema, eu sou judeu, o meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus que criou todas as coisas, e aquele povo começa então a temer a Deus, de forma tamanha que não queria nem que Jonas fosse jogado ao mar, mas Jonas vai, ele se lança no mar. E ali naquela incerteza, com a tempestade, sem saber onde ia cair, ele é levado por um peixe que Deus tinha preparado para o destino profético dele. Então Jonas vai, ele prega, e aquela galera se arrepende, e Deus de fato perdoa, e Jonas fica lá observando. Deus dá uma planta, faz uma planta crescer para dar sombra a Jonas. No outro dia, quando essa planta morre, Jonas se ira. Deus então pergunta, é razoável a sua ira? Faz sentido? Você se irá? Jonas, sim, porque eu sabia que você ia perdoar esse povo. Então Deus fala, você se ira, sente raiva e tem piedade até, né? De uma planta, e você acha que eu não vou ter de um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Então muitas vezes a gente fica lá dormindo na tempestade, com medo de causar uma tempestade, com medo do que vai acontecer se a gente se lançar e esquece que Deus é soberano, Ele conhece o nosso coração, Ele escreveu histórias, todas elas, do mundo para que cada um de nós, que somos filhos dEle através de Jesus, nos aproximemos dEle e quando chegarmos lá no nosso destino profético, quando formos viver a eternidade com Ele, sejamos integrais na presença de Deus. Então eu queria lembrar algo que Paulo escreve para os Romanos, aqui em 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e ao que justificou a estes também glorificou. Então, cada dia da nossa vida já está escrito. Já está escrito por Deus, e Ele conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos. Então, eu queria nos lembrar que todos os dias, independente do nosso estado físico, mental, independente de nós acharmos que estamos ali muito errados ou muito certos, nós precisamos lembrar que o nosso dia já foi escrito por Deus. Então nós podemos chegar na presença dEle, confessando os nossos medos, as nossas certezas, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Porque Deus é soberano, a sua misericórdia dura para todo sempre. E nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, já fomos chamados a viver pela esperança da glória. Pai, muito obrigada, porque nós somos mesmos conduzidos pelo Senhor. Muito obrigada porque nós podemos mesmo, Pai, cada dia, em nossa entrega, em nossa busca, parecer mais com Jesus. Transforma as nossas vidas, Pai, transforma o nosso caráter, Deus, em nome de Jesus.